Bom, pessoal, muito boa tarde. Outro jogo que movimentou essas quartas de finais na Copa do Mundo aí foi o jogo entre a seleção de Marrocos e a seleção de Portugal. E aí, claro, aí deu a vitória de 1-0 da seleção de Marrocos. E aí, o que cada uma dessas seleções passaram antes de chegar nessa disputa? Claro que houve um período de descanso ali. Seleção de Marrocos teve uma disputa por pênaltis contra a Espanha, ou seja, já estava super cansativa. Só que tem um detalhe assim, naquele jogo contra a Espanha, a seleção de Marrocos aparentava de certa forma, eles tinham uma correria assim, mas como se fosse demonstrar um cansaço assim. Fato é que naquele dia contra a seleção da Espanha, o Marrocos ele teve as melhores oportunidades assim, principalmente ali na prorrogação. Ele teve duas oportunidades assim, ó, nítidas. Ele não conseguiu converter as oportunidades, literalmente falando. Isso é só análise do jogo, não falta em respeito com ninguém. Por qualidade técnica do finalizador ali, que é o do atacante. Enfim, 10 não conseguiram converter. Hoje, diferente disso, a seleção de Marrocos já tinha, dava a entender ali, bom, o vigor físico deles, enfim, aquela correria, aquela rapidez, já tinha uma certa bola trabalhada ali. E aí tu vai me dizer assim, mas seleção de Marrocos, quem que nós conhecemos na seleção de Marrocos? Claro que há jogadores que jogam na Europa, enfim. Mas talvez tu não conheça, eles não tenham tanta visibilidade quanto tem os jogadores de Portugal. Mas também quem joga no continente africano ou no Oriente Médio, ali que seja. Mas dentro das suas limitações ali do que pode fazer a seleção de Marrocos, o que podia fazer a seleção de Marrocos, ela fez muito bem. Trabalhou a bola, tinha contra-ataques rápidos, se portou bem em campo de uma maneira que ela conseguiu anular o jogo da seleção portuguesa. E logo no começo ali dava para ver assim que Marrocos tentou de certa forma pressionar Portugal de uma forma ofensiva, mas logo que ela perdia a bola, a defesa era recomposta novamente. E o modo que se portou a defesa marroquina foi um modo exemplar, porque eles interceptaram bolas, cortaram lances da seleção de Portugal. Fato é que uma das estrelas que brilhou no jogo, os dois goleiros fizeram grande defesa, mas uma das estrelas que brilhou nesse jogo foi o goleiro marroquino, que ele já vinha sendo estrela lá do jogo contra a Espanha, que ele pegou 2 ou 3 pênaltis. Acho que foram 2, acho que o terceiro eles erraram. Ele pegou pênaltis contra a Espanha. O goleiro já está em alta, digamos assim, já é um herói. E aqui ele fez grandes defesas, teve bola de Portugal no poste. E aí, assim, ó, só para... Claro que nós analisamos aqui o que aconteceu no jogo, mas isso interferiu no jogo porque o Cristiano Ronaldo, provavelmente seja a última Copa dele, é que ele iniciou no banco. E aí com a derrota de Portugal, eu não sei se isso vai interferir em algum comentário no grupo, mas aí eu fico me perguntando assim, ó. Ao mesmo tempo que ele iniciou no banco hoje, ele entrou no segundo tempo e teve lances dele, chute dele a gol. Ele iniciou também no banco no jogo contra a Suíça. E contra a Suíça, a seleção de Portugal fez aquela goleada. Mas por que hoje a seleção de Portugal não achou aquele caminho da goleada? Ele não teve a mesma... A facilidade, óbvio que não teve. A seleção de Marrocos se portou muito bem. Mas não teve a mesma criatividade, a mesma... Sei lá, foi um brilho dos seus atacantes, de todos os jogadores naquilo ali. Cada jogo é um jogo. E aí, para muitos aqui, nós não trabalhamos com essa análise, assim, com essa perspectiva, mas para muitos a seleção de Marrocos era uma zebra. Mas se é a zebra, ela já está na semifinal. E aí teve bola no poste da seleção de Portugal, o João Félix, teve chute desviado, teve
Olha, teve no final ali, teve chute do Cristiano Ronaldo. Claro, ele pegou meio mal, enfim, mas chute a gol, teve cabeceio, enfim, não. A seleção de Portugal não conseguiu criar. E quando criou, o goleiro marroquino fez grandes defesas, fez milagres também, é um herói. Mas aí o primeiro gol da seleção de Marrocos, quer dizer, o primeiro e único do jogo, ele saiu no. Foi aos 40 minutos ali, depois dos 40 minutos da primeira etapa, um cruzamento ali, pouco antes da área ali, né? E ele, o jogador do marroquino sobe lá, digamos assim, no terceiro andar. O goleiro estava na bola, vamos e convenhamos na saída dele. Daria, digamos que um vôlei ali. Mas no que ele sai é que o jogador sobe no terceiro andar e cabeceia pro chão e tira do goleiro. E aí gol da seleção de Marrocos. E aí que tá. Você pode pensar assim, ó, pô, tá numa seleção que tem João Félix, que tem CR7, que tem outros jogadores ali, o João Cancelo, enfim, tu vai citar ali o nome dos jogadores quase todos. Tem Pepe, tem Bernardo, Bernardo, o Bernardo é aquele, só vou trocar o sobrenome dele, então não vou arriscar, mas tem um elenco ali bom, mas aí, pô, olha só, a seleção marroquina já chegou aí de uma forma heróica, e o goleiro de Portugal ele já tinha feito alguns milagres. A seleção marroquina já chegou aqui de uma forma heróica, já está sustentando o resultado, e aí eles conseguem fazer o gol. Pô, lembra que eu sempre disse para vocês assim, ó, se a fase de mata aqui, esse chaveamento aqui, é um jogo só. Não adianta fazer saldo de gols, jogar bonito, não. Tu pode jogar por uma bola, desde que a tua defesa não tome gol, que tu não tome gol, tu jogando por uma bola e marcando, tu vence e avança de fase. E foi o que a seleção marroquina fez. E aí tu vai me dizer assim, mas a seleção de Portugal não criou, não conseguiu desenvolver. Criaram, desenvolveram, teve lance ali, chutes a gol, eu repito mais uma vez, e cabeceios também que o goleiro marroquino ele pegou, ele defendeu. Tem um lance ali um troca de passe ali interessante da seleção de Portugal ao lado da área ali, e tem uma bola que daí cai pro CR7, o CR7 ajeita pro João Félix, ele chuta a gol, mas aí não tem a felicidade, é defesa do goleiro marroquino. Teve lance ali, Portugal criou, mas a seleção de Marrocos anulou Portugal e desarmava Portugal ali na sua defensiva. Defensivamente foi irrepreensível a conduta da zaga marroquina. E uma coisa que tu podia ver ali, a seleção do Marrocos, ela tinha um trabalhar de bola, tu vai me dizer assim, mas não é aquele... Não tinha, só comparando assim em termos talvez a pressão de passes ou do modo de jogar, você vai me dizer se não é igual da Espanha, por exemplo. A Espanha que foi eliminada na rodada anterior, na fase anterior pelo Marrocos. Mas eles tinham um toque de bola ali. E quando eles desarmaram a seleção de Portugal ali, já estava. Portugal ia, cruzava, batia e nada de gol. Teve chute do CR7, nada de gol. Já estava nos 90 minutos aí, teve um acréscimo um pouquinho longo assim. Teve dois lances ali que a seleção do Marrocos ela teve a oportunidade de marcar. Veja bem, a seleção de Portugal ela está pressionando e não consegue, a bola não entra ali, não converte seu gol. Imagina o pânico que não está entrando na cabeça dos jogadores ali. E aí os marroquinos, que são considerados por muitos, foram considerados por muitos a zebra, lembra que eu sempre digo que o futebol é só depois que o juiz apita ali, todo mundo está em situação de igualdade. Os marroquinos estão com o resultado da frente, eles só tem que segurar aquilo. Duas oportunidades eles tiveram a chance de marcar ali, e quando eles desarmavam Portugal, eles tinham um contra-ataque, aí que tá, muito rápido. Por mais que eles tenham passado por aquela decisão nos pênaltis contra a Espanha, que ali parecia que eles não estavam um pouquinho cansados, ainda que eles corriam. Hoje eles pareciam estar com vigor melhor. Claro, teve o descanso para todas as seleções. Mas tu via que ali eles tinham um contra-ataque rápido, e aí aquele contra-ataque que é no... Como é que nós chamamos assim? É no contrapé, assim, digamos que nas tuas costas ali, te pega de surpresa e é difícil do defensor pegar. E aí tu viu várias vezes eles tocar a bola enfiada ali e o jogador marroquino sair na correria. Teve um lance ali que era... O primeiro lance que era pra... O marroquino... Já tem um marroquino aqui no meio, o outro marroquino aqui pela lateral do campo, ele pega o contra-ataque, vai em velocidade,
Na verdade são 2 contra 2, né? O português vem a segui-lo, mas fica 2 contra 2, só que o marroquino que tá ali no meio ali, que eles vão se acompanhando, ele tem condições de concluir se ele receber o passe. Só que daí acho que é o Khedira, salvo engano, ali ele tenta driblar ali e ele conclui muito mal. Ele não enxergou seu companheiro ali que poderia ter. Marcar um gol naquelas alturas era cavar, assim, era botar os pregos no caixão de. Na linguagem do futebol, assim, da seleção portuguesa. Teve um. E aí teve nesse meio tempo o centroavante marroquino foi expulso, o Khedira, estavam com o jogador a menos, já estavam nos acréscimos. E teve um segundo lance aí, o mesmo modo, a seleção de Portugal perde a bola e aquele contra-ataque rápido, aquela bola enfiada. E óbvio, os jogadores na velocidade. Que o jogador marroquino ele recebe a bola, ele tá indo assim, ó, de frente pro goleiro naquele contra-ataque, assim, ele tá indo em velocidade. Claro que tá chegando um jogador português a acompanhá-lo, mas na velocidade ele levou vantagem. E aí assim, ó, ele tá de frente pro goleiro. Ele podia driblar ou talvez socar rasteiro tirando do goleiro, enfim, vai dar uma lista do jogador e também da felicidade. Ele tenta jogar por cima, encobrir o goleiro e daí o goleiro pega. Aí ainda dava para Portugal lutar, mas Portugal lutou e não conseguiu. Fato é que a seleção marroquina ela é a primeira seleção africana aí as semifinais, a que chegou mais longe em Copas, umas quartas foi Gana. Ela chegou, a seleção de Marrocos está nas quartas, na semifinal, e chegou ali, ela eliminou, literalmente falando, 2 países vizinhos. Lembra que eu falei para vocês assim que seria se acontecesse, né, um Portugal e Espanha, nós iríamos ver aquela questão da União Ibérica ali, uma vez o rei da Espanha governou nós, porque não tinha. Nós fomos governados pela Espanha porque não tinha rei, não tinha descendente da dinastia de Aves, enfim, era primo do. Tal rei era primo do rei holandês, e, enfim. E a dinastia ele era o rei da Espanha, que nos administrou por no tempo do Brasil colonial. Literalmente falando, a seleção de Marrocos eliminou 2 países vizinhos, Portugal e Espanha, um do lado do outro ali. No caso da seleção de Portugal, eu fico com minha dúvida assim. Claro, eu defendo assim, não, isso nós vamos ver no pós-jogo, mas também em relação aos portugueses que vão refletir isso dentro de campo. A seleção de Portugal contra a Espanha passou o trator, literalmente, foi 6-1 ali. E Cristiano Ronaldo ele não começou jogando, daí, pô, isso aí dá mais confiança ao grupo. Poxa, o treinador tá certo. E agora, será que vão criticar o jogador, o treinador, por ele não ter botado o Cristiano Ronaldo no primeiro tempo e hoje o resultado foi negativo? Claro, o torcedor português que na verdade vai refletir isso. Nós acreditamos assim, que o Mandorinha só não faz verão. O jogador sozinho ele não constrói o resultado, é o elenco em si, é o trabalho, é o conjunto como um todo. Mas fato é que a seleção de Portugal não encontrou, em hipótese alguma hoje, a facilidade que ela teve no jogo, os caminhos. Eu não vou dizer que a seleção da Suíça foi ruim, não, mas a seleção de Portugal soube vencer a barreira da Suíça e, de certa forma, por fazer a goleada, ela acabou tornando o jogo fácil. Mas ela não conseguiu se desvencilhar hoje da disciplina defensiva tática da seleção de Marrocos. E como a seleção de Marrocos conseguiu converter ali depois dos 40 minutos do primeiro tempo, aí tu para pra pensar, tu reflete assim, ó, nós já viemos como desacreditado. E lembra que eu disse assim, ó, a única seleção que representa aqui nessa Copa aqui a voz dos excluídos, eu já falei num vídeo anterior, é a seleção de Marrocos. E aí fizeram o primeiro gol, pô, agora é só administrar. E tem os jogadores ali, tem jogadores que jogam na Europa, ali jogam na França, enfim. O que eu tenho como referência ali é o Hakimi, né? Que o Hakimi desde o Dortmund eu acompanhava, excelente jogador. Ele tá no PSG agora, também joga muito, é bom jogador, mas não é só o Hakimi que faz coisas, não. Tem centroavante, tem jogadores ali que talvez tu nem conheça ali, mas que fizeram diferencial. Claro, outros tiveram a oportunidade de marcar, não conseguiram converter. Mas aí a seleção marroquina, ela conseguiu isso. Eu fiz o gol.
Agora é só segurar. Como a minha defesa está segurando aqui, né, é só manter o resultado. Ela literalmente jogou por uma bola só. Então assim, ó, ela eliminou dois países vizinhos e tem um detalhe assim, ó, o que além desse negócio que eu digo dela representar a voz dos excluídos na Copa, que eu digo assim porque ela tá longe, graças à Argentina que passou e a Marrocos, essa Copa do Mundo não virou uma Eurocopa, as semifinais não viraram uma Eurocopa. A seleção marroquina, tendo aquele negócio da África, dos árabes que se espalharam pela África, ali dominaram grande parte da África, tem grande parte da África que é árabe, muçulmano, enfim. E o Marrocos faz parte disso. E tu para pra ver assim, ó, nos estádios da Copa do Mundo, a torcida ali no Catar, a torcida é sempre para os países asiáticos, e quando eu digo asiáticos, assim, me refiro ao Oriente Médio também, que faz parte da Ásia. Hoje tu já não tem mais esses representantes. A Coreia, os últimos representantes asiáticos ali, Coreia e Japão, se foram nas oitavas. Tu tem o representante que tu tem, e é africano, mas é o representante ali árabe que tu tem, é o Marrocos. E a torcida inteira do estádio estava a favor da seleção de Marrocos. E aí aquela hostilidade para a seleção de Portugal. Talvez seja um fator que tenha ajudado, enfim. Mas fato é assim, ó, seleção de Portugal, talvez os jogadores de Portugal, citar o nome de cada um, tu conhece, onde cada um joga, assim, ó, esse fulano joga distribuído pela Europa ali. Talvez os de Marrocos não tenha, tirando o Hakimi, ele não tenha grande conhecimento deles. Mas assim, ó, do goleiro até o atacante ali, ó, a seleção de Marrocos como um coletivo tá de parabéns. E cada um faz ali, na linguagem brasileira nossa, que é o arroz com feijão. Não tenta enfeitar, faz o básico. E eles fizeram o básico. Marcaram um gol, saíram na frente e manteram o resultado. Portugal, que já derrubou aquela Espanha numa decisão sofrida de pênalti, e ali o goleiro foi herói. Agora derrubou o vizinho, aliás, Marrocos, derrubou a Espanha, acabou com a Espanha, e agora eliminou Portugal. E parabéns à seleção de Marrocos, está na semifinal, e também parabéns aos nossos amigos portugueses que foram nosso, aqui eu falo do Brasil, foram a nossa metrópole, ali nós éramos colônia. Também Portugal caiu atirando, assim, foi um resultado magro, 1-0, mas não... Quando a equipe está muito bem postada, que foi o caso de Marrocos, assim, por mais que tu tenha um grande elenco, por vezes tu não consegue anular. E Marrocos jogou com o tempo, com a vantagem, soube administrar. Bom jogo, foi, e Marrocos está na semifinal.